está aqui no Festival Cidade do Futuro, acabamos de sair do painel de diversidade. Joselena, você falou da questão do empreendedorismo, né? Que o empreendedorismo de mulheres negras não é algo novo, não é hype, isso sempre aconteceu, né? E você fala que você colocou que muito disso vem de alguma forma de ocupar espaços não preenchidos, né? Os white spaces, né, que a gente fala no mercado que são tão importantes hoje em dia. Vou tentar olhar para a perspectiva do copo meio vazio, né? Esse é um espaço de empreendedorismo chave, inclusive para pessoas negras, né, atenderem a essa população, quer dizer, as suas carências e a da sua população, talvez tendo mais objetivo. Se a gente deixar de olhar isso como uma necessidade do tipo, ninguém me atende para algo, ninguém está atendendo esse mercado, é aqui que eu vou entrar. Parece que são coisas diferentes, mas são muito diferentes, né, do ponto de vista de abordagem. Você acha que aí tem um grande espaço, né, para empreender na indústria de beleza? Tem, com certeza. E aí essa é a diferença, né, da motivação de quem está empreendendo pelo hype do momento e da gente que empreende para suprir uma necessidade, né? Quem empreende pelo hype realmente vê uma dor de um grupo como uma oportunidade. Eu acho que pra gente, eu no meu caso, principalmente, eu não vi uma oportunidade, eu realmente só queria solucionar uma dor, né? Então, talvez até por eu ver, por essa expectativa, essa perspectiva, as coisas andem até mais lentamente, né? A gente não tem essa visão de escalar, de repente, o negócio, né? Como quem está empreendendo para fazer disso um negócio que realmente dê muito lucro, né? E mude a própria vida, né? Eu acho que poucas pessoas negras que empreendem nesse sentido de solucionador vêm dessa maneira, né? Criam um negócio para escalar e realmente virar ou transformar num império, né? A gente não vê dessa maneira, mas com certeza pode ser também. E é um empreendedorismo mais raiz no sentido justamente de não ser essa coisa talvez muito impulsionado pela questão desse universo de tecnologia, onde tudo é muito rápido, tudo é muito escalonável, as coisas ganham proporções gigantescas e números gigantescos. E aí entra a questão da resiliência e de pensar em estratégia, né, para isso. Raoni é fundador da Aurolab, estrategista, professor. Como trazer a estratégia, a visão de mercado, para até poder, né, saber o quão resiliente você vai precisar ser, quer dizer, ter noção de que aquilo não vai acontecer de uma hora para outra, você vai precisar de dinheiro, né, as coisas também não vão acontecer por caridade. Como que você vê nas relações que você tem aí com empreendedores que olham para esse espaço para atender a população negra ou outras populações que hoje não estão tão bem atendidas, né, ou que são nichos de mercado pela quantidade de pessoas que fazem parte delas? Como é que você vê o entendimento desses empreendedores em relação a esses aspectos que são chatos, de certa forma, né, não são necessariamente, não dá para romantizar, né, mas sem eles também é difícil avançar, né? Tem uma coisa que eu acho importante quando a gente vai analisar públicos que fogem do padrão, do protocolo que o mercado sabe entender, sabe ler. É fazer um exercício que qualquer pai e mãe fez com uma criança, que é se avisar primeiro, pedir licença, pedir desculpa e agradecer se tiver alguma coisa, que é esse exercício de civilidade de entender as pessoas como são. Então é uma coisa que chega até a ser uma lógica básica, de que toda boa estratégia ela acontece quando a gente sabe exatamente o que é o nosso público. Porque a gente consegue ter uma visão sistêmica entre aquilo que a gente vai
E como a gente vai conectar com o valor do nosso público de forma sinérgica. Senão, de fato, vira um ramo de investimento para qualquer tipo de negócio, para qualquer tipo de perfil de público. Quando a gente entra na dinâmica de empreendedores negros, ou de comunidades, ou de empresas que querem acessar esse público, acontecem algumas discrepâncias que são interessantes. Então, quando o empreendedor negro vai ter o público, que é o público negro, ela entende a dor, ela já sabe a dor, por isso que a conexão é tão rápida e tão fluida, porque eu sei o que falta, e o que falta eu já estou oferecendo. Então essa conexão é muito potente, muito fluida e cria vínculos muito fortes. Então é muito mais fácil a gente ter uma love brand, que todo mundo fala do iPhone, que é tatu, iPhone, coisa do tipo, entre essa relação, porque é uma relação de vínculo muito segura e muito genuína. Quando marcas que fogem desse ambiente querem acessar o público, ela acessa o público analisando de uma forma quase objetificando o sujeito inteligente numa lógica, num prisma de preço. Então ela esquece que, por exemplo, no Brasil tem mais negro rico do que o estado de Minas Gerais inteiro. Segundo o IBGE, tem milhões de pessoas negras no Brasil, e não tem nada que faça com que eles interajam de forma adequada entre a relação de marca e público. E se a gente pensa no ambiente periférico, pensa no Morsuelo, segundo dados do IBGE também, a periferia em 2022 movimentou 220 bilhões de reais em renda própria. O mercado faturou 130, ou seja, a periferia consegue comprar o mercado de noite inteiro, se ela quiser, e ainda sobra uma cerveja. Então, a de grande dificuldade nessas conexões entre marcas e populações negras, populações afro-indígenas em geral, é a falta de interesse genuíno, de intencionalidade, de fato de entender o que é o público. Porque entendendo, vai saber exatamente a lógica de novo básica de entender de gente, de olhar para uma pessoa e falar: o que você de fato precisa? O que é beleza? O que é seu signo? Como o mundo te acolhe, como o mundo te atravessa, e como isso afeta a sua percepção de beleza. E quando a gente fala de entender, aí você me corrija se eu estiver errado. No caso de empreendedores, que estão começando e que de repente vão atender a uma dor que pode ser dele, e aí imagina que outras pessoas têm aquele problema. Como ele, obviamente ele tem aí a autenticidade, desenvolveu aquilo a partir de um problema real dele. Aquilo é autêntico, a história é autêntica, a gente sabe quanto isso é valorizado hoje em dia. Mas, de novo, como ir além? Quer dizer, ok, eu tenho um problema que é meu, que outras pessoas provavelmente têm, ou que pode se conectar com, pode ser uma solução para outras pessoas também. Mas aí, eu imagino que muitas vezes ele caia, pensando na indústria cosmética, numa questão ou técnica, de dar escala para aquilo, de repente produzir aquilo de uma forma, por exemplo, produzir para casa, para si, então você colocar aquilo no mercado, e hoje em dia eu acho que a produção caseira é mais difícil do que era até 20, 30 anos atrás. Dificilmente você consegue avançar com algo assim. Como que dicas, o Josi, por exemplo, você que passou por esse processo de empreender, e hoje tem a sua marca, que opera um nicho bem específico, tem uma proposta muito específica. Como que você lidou com isso? Como é que você avançou com isso? E quais foram os seus desafios, que você hoje pode falar, vai por aqui que é melhor? Então, você falou que o nicho é um nicho muito específico mesmo, assim. Então era uma demanda que esse público apresentava, mas ainda assim não foi tão fácil introduzir, sabe? Porque até quem usava as tranças, quem fazia as tranças não entendia muito bem o que eu estava entregando, como é um trabalho muito tradicional, mas não tem um embasamento, é um saber passado de forma oral, e olha, vem aqui, aprenda a transar, não tem um embasamento científico. A gente sabe dos problemas que as pessoas têm por conta do uso prolongado de tranças, mas meio que fecham os olhos para esses problemas, faz de conta que não tem.
porque se leva para, sei lá, para um médico, o médico já condena, não te dá uma solução, olha, você pode continuar usando se você fizer assim. Então, existe a demanda, você reclama da dor, da coceira, mas ao mesmo tempo tem uma... Peraí, será que eu preciso realmente usar isso aqui? Eu sempre fiz desse jeito, mesmo eu estando ficando careca aqui por conta das tranças, mas isso já é feito há muito tempo. Então, para mim, o grande problema quando eu lancei os produtos foi fazer elas entenderem a demanda real, para além de solucionar aquela dor momentânea ou a coceira, né? É um público que precisa muito ser educado desse ponto de vista, né? Que é entender que está se tratando de saúde. Essa, para mim, foi a maior dificuldade, assim, de comunicar. Mas depois que entenderam, foi tranquilo. Mas o meu público também alvo é um público que está muito à parte. Parece que o mundo de trans é um mundo completamente diferente, à parte. Quando eu levo dados, às vezes, para empresas ou para cursos que eu vou dar, as pessoas levam um susto, porque é muito dinheiro que esse mercado movimenta que ninguém fala sobre, ninguém vê. Aí a gente começa a ver pessoas que não são não negras, que nem entendem desse mercado tentando entrar, empreender, né? Porque viram esse potencial. Ainda a minha maior dificuldade é que é um mercado muito informal de trança. É muito informal, em todos os sentidos, né? Então eu tive dificuldades para além do empreendedor normal, justamente porque é um nicho muito específico mesmo. Gente, foi um prazer falar com vocês. Parabéns pelo painel. Obrigada.